você acabou de ver uma relação importantíssima envolvendo seno e cosseno, chamada relação fundamental. Basicamente, a relação fundamental é expressa através da equação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Essa equação você pode escrever de vários jeitos. Uma das maneiras é a seguinte: passa o cosseno ao quadrado para o outro lado. Você pode reescrever desse jeito. Seno ao quadrado nada mais é do que 1 menos o cosseno ao quadrado. Ou ainda, ao invés de passar o cosseno ao quadrado para o outro lado, você pode passar o seno ao quadrado para o outro lado. E fala que o cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos o seno ao quadrado. Tudo bem? Então, são formas equivalentes de se expressar a relação fundamental. É uma forma isolando o seno e essa aqui é uma forma isolando o cosseno. Mas você também acabou de ver no vídeo passado que, na prática, a relação fundamental não é tão útil assim. Porque qualquer uma das relações dadas, você consegue montar um triângulo, fazer Pitágoras e obter as demais. Então, para que realmente serve a relação fundamental? Qual a grande aplicação da relação fundamental? Uma das aplicações importantíssimas da relação fundamental é exatamente na hora de resolver equações. Aí sim se faz necessário conhecer a relação fundamental. Olha esse exemplo. Obtenha um arco X do primeiro quadrante que satisfaça essa condição. Ou seja, em outras palavras, resolva essa equação. Você percebe que equações trigonométricas você só consegue resolver se aparecer ou tudo seno ou tudo cosseno. Aqui apareceu cosseno e seno, né? Está misturado. Bom, como transformar então de cosseno para seno? Ou como transformar de seno para cosseno? Como é que você consegue andar de um para o outro? E é através da relação fundamental que você consegue fazer isso. Lembra do slide passado? Vamos voltar aqui para você ver. O seno ao quadrado você pode escrever como 1 menos cosseno ao quadrado. Ou cosseno ao quadrado você pode escrever como 1 menos seno ao quadrado. Então, qualquer um dos dois ao quadrado, você pode escrever como se fosse 1 menos o outro ao quadrado. Volta na equação lá. Então, no lugar de cosseno ao quadrado, por exemplo, você pode vir aqui e escrever assim, 1 menos seno ao quadrado. É exatamente a mesma coisa que escrever cosseno ao quadrado. Copie o resto da equação. Ó. Menos seno ao quadrado é igual a seno de x. Você percebe que essa equação aqui só tem uma incógnita? Vamos até juntar esses dois. Ó. Seno ao quadrado, fica 2 seno ao quadrado. Não é isso? Essa equação que só tem uma incógnita, seno de x, dá para você resolver. Lembrando como resolve essa equação. Passa todo mundo para o lado de lá. Então, a equação fica assim. 2 seno ao quadrado mais o seno do x menos 1 igual a 0. Você percebeu que, de novo, essa aqui é uma equação do segundo grau, na incógnita seno? Vamos resolver a primeira equação do segundo grau. Lembra, faz o Bhaskara, não é? Calcula o delta. B ao quadrado, está aqui, menos 4 vezes o A, que no caso é 2, vezes o C, que é menos 1. Então, fica 1 mais 8. Então, dá 9. Então, o seno do x, que é a variável que você tem que rachar nesse primeiro momento, é menos o B, mais ou menos a raiz do delta. Então, a raiz do 9, já põe aqui direto 3, sobre 2A. Como o A é 2, vai ficar 4 aqui. Com isso, você chegou em duas possibilidades. Ou o seno do x é menos 1 mais 3, que fica mais 2, fica 2 sobre 4, que vai dar meio. Ou o seno do x é menos 1 com menos 3, que é menos 4, sobre 4, que dá menos 1. Então, você descobriu que ou o seno é meio ou o seno é menos 1. Como ele fala que seu arco pertence ao primeiro quadrante, não é, ó, todo arco do primeiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Então, a única informação a considerar é essa aqui, o seno do x dá meio. Então, vamos pensar agora, quando que o seno do x dá meio? Se o seno do x dá meio, e o x é um arco do primeiro quadrante, lembra da tabela trigonométrica? Para o seno ser meio, o arco é exatamente π sobre 6 radianos, ou 30 graus.
tá bom? Então o importante é você perceber o seguinte, a relação fundamental é importantíssima na hora de resolver equações. Qualquer um desses dois elementos que aparecer ao quadrado, cosseno ao quadrado dá para trocar por 1 menos seno ao quadrado. Ou seno ao quadrado dá para trocar por 1 menos cosseno ao quadrado. Com isso, a ideia é transformar uma equação que tem duas incógnitas numa equação que só tem uma única incógnita.